Bom dia, minha gente. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu espero que vocês estejam muito bem. E olha eu aparecendo minimamente arrumada aqui, né? Isso, isso é um milagre, tá? Poucas vezes isso acontece. Eu normalmente apareço aqui neste YouTube de cara lavada, sempre com a cara destruída. Mas hoje eu estou minimamente arrumadinha. Olha, eu tô até impressionada. Eu tô bonitinha hoje. Mas enfim. Tirando essa parte, né, de eu estar arrumadinha, eu queria falar sobre um assunto que eu acredito que é importante, mais um assunto que eu acredito que sim, precisa ser falado, precisa ser conversado, porque a gente está vivendo nessa era de tecnologia, né, essa era de redes sociais, e eu queria muito falar com vocês sobre o lado ruim das redes sociais, né? Eu vejo algumas postagens, eu vejo os comentários, eu vejo coisas que eu fico pensando, meu Deus, é sério que a pessoa postou isso, falou isso, sabe? E me deixa triste, me deixa revoltada. E eu queria falar com vocês sobre essa parte ruim mesmo. Quando a gente começou na era das redes sociais, foi um começo muito legal. O pessoal postava as coisas e tudo bem se você pensasse diferente. Tá tudo certo se você pensasse diferente. E hoje em dia parece que não é assim. Você posta algo que não é o mesmo, sabe? Posta um pensamento que é diferente do pensamento do coleguinha e já vira uma treta, e já vira uma, uma bola de neve, uma confusão enorme por causa de coisas tão pequenas. E às vezes algo que nem deveria ser discutido é discutido. Porque eu acredito que existem coisas que nem deveriam ser discutidas, sabe? A gente não deveria nem perder tempo discutindo porque a gente sabe que é errado. E que, gente, tem coisas que assim me deixam inconformada. Uma delas é o preconceito. É algo que a gente já deveria ter aprendido, já deveria ter entendido e não deveríamos estar discutindo e tendo que ter e passar por coisas preconceituosas nos dias de hoje. É algo que é inaceitável, inaceitável, de verdade. Agora, outras coisas, né, que são banais, pô, vou dar um exemplo aqui, tá, gente? A cor do cabelo de alguém. Gente, se a pessoa pintou o cabelo de loiro, pode não estar combinando com a pessoa. Mas se ela está se sentindo bem, o problema é dela, não é nosso. Se ela fez porque ela quis, se ela está se sentindo bem com isso, o problema é dela e ninguém tem que opinar em nada, certo? É coisas que a gente precisa aprender, que a gente precisa se policiar, porque a internet virou uma terra de ninguém. E é complicado a gente conseguir ali, como que eu posso dizer, é, controlar de certa forma criminosos, porque muitas vezes são criminosos que estão ali falando coisas, fazendo coisas que podem prejudicar a vida de alguém. Então as redes sociais têm esse lado ruim, esse lado tóxico, esse lado cruel que de verdade, gente, eu não consigo entender, sabe? Não consigo entrar, não consegue entrar na minha cabeça como que ainda existem pessoas desse jeito nos dias de hoje. Então, é óbvio que as redes sociais têm o seu lado bom, quando se trata de se juntar por alguma questão que seja maior, por um bem maior, de campanhas, para ajudar pessoas, para ajudar animais, para ajudar, para ensinar, para informar.
A rede social tem esse poder positivo, mas em contrapartida também tem o lado negativo, que é o lado da desinformação, que é o lado das fake news, que é o lado das pessoas cruéis, que é o lado dos criminosos. Gente, é complicado, é uma situação complicada, mas o que eu quero dizer aqui é como que a gente pode lidar com toda essa parte ruim das redes sociais. Porque a parte boa a gente sabe como fazer, né? Que é ajudar a informar com as pessoas com informações verídicas, tá? Informações baseadas em veracidade, em verdade. A gente sabe como utilizar a rede social ali para ajudar pessoas que estão desaparecidas, animais que estão desaparecidos, ajudar em campanhas para salvar pessoas, ajudar a salvar animais, ajudar, sabe, quem quer que seja, entendeu? A gente tem esse poder e a gente faz muito bem quando a gente quer, mas também tem um lado ruim. E é sobre isso, assim, sobre tentar mudar esse lado ruim. Então, assim, a dica que eu dou para vocês, né? Vocês estão nas redes sociais, viu uma informação, antes de repostar, verifica, verifica, dá uma pesquisada, gente, uma pesquisada rápida, você já consegue saber se aquilo é ou não mentira, tá? Se aquilo é ou não uma fake news. Então, pesquisa. Não divulga algo sem ter certeza. Não confie cegamente em alguém nas redes sociais, porque cada pessoa é de uma forma. Assim como eu estou falando aqui para vocês, não confiarem cegamente em alguém nas redes sociais, eu me incluo nisso, tá? Não confiem cegamente em uma, por exemplo, em uma informação que passar. Eu faço vídeos aqui, né? eh, Contando coisas e falando sobre algo, algumas coisas que aconteceram. Já fiz vídeos sobre feminismo, por exemplo, né? E tudo mais. Mas sempre que eu vou fazer um vídeo desse tipo, eu falo para vocês, gente, se eu estiver errada, me corrija. Gente, olha, se eu errei, me fale. Olha, foi o que eu pesquisei, mas vocês também podem pesquisar e falar algo mais. Então, assim, eu sempre estou falando para vocês que eu não sou 100% correta e eu não sou dona da razão, mas sempre que eu venho trazer algo para vocês, que é questão de informação, algo informativo, eu sempre dou uma pesquisada antes. E eu falo para vocês, olha, para fazer esse vídeo, eu dei uma pesquisada. Então, assim, se eu estiver errada, me fala. Eu sempre faço isso. Por quê? Porque eu posso errar, tá? E tá tudo bem se a pessoa errar. O problema é quando a pessoa erra e permanece no erro. Aí, gente, aí é triste, tá? Aí é realmente lamentável. Lamentável. Mas pesquise antes, se informe. Não dissemine por aí, não semeie por aí fake news, desinformação, porque isso pode custar vidas. Vidas. Como eu já vi por aí, né? Pessoas falando sobre coisas, olha, não faça isso porque pode causar não sei o quê, sabe? E sabendo que é uma mentira. Ou às vezes a pessoa nem procurou saber se aquilo era de fato verdade e já foi repostando e tudo mais. Um absurdo. Eu vi um caso recentemente, um caso não, né? Eu assisti um vídeo falando sobre um caso que aconteceu há alguns bons anos atrás, mas que mesmo depois de ser desmentido, até hoje ele é disseminado, ele é espalhado por aí como uma verdade e é algo absurdo.
que é sobre vacinas causam autismo. Gente, é algo para rir de nervoso. Gente, pelo amor de Deus, vacina não causa autismo, tá? Não causa. Então, só para deixar claro, vacinas não causam autismo. Vacinas salvam vidas. E assim como qualquer outro medicamento, assim como qualquer outro alimento, assim como qualquer outra coisa nessa vida, vacinas podem causar efeitos colaterais em algumas pessoas e normalmente é numa porcentagem mínima de pessoas, tá? Então, assim, não deixem de se vacinar. Não deixem de procurar o médico se você tá doente, tá? Não deixe de vacinar seus filhos. Salva vidas, salva a vida do seu filho. Então, é esse tipo de coisas que a gente tem que se policiar, é esse tipo de informação que a gente tem que pesquisar e se informar antes de repostar, antes de postar algo, tá? É esse tipo de informação falsa que a gente tem que denunciar, porque só assim as pessoas vão conseguir viver com saúde e viver bem. Toda essa informação negativa que a gente recebe nas redes sociais, toda essa pressão em, olha, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, olha, você precisa. Não, você não precisa, tá? Você não precisa mudar a cor do seu cabelo porque alguém falou para você mudar a cor do seu cabelo. Você não precisa ir lá comprar um cosmético caríssimo porque uma blogueira falou que você precisa comprar. Você não precisa. Então, vamos equilibrar, vamos dosar o que a gente assiste, vamos ver quem que a gente acompanha. Pense bem em quem que você acompanha nas redes sociais. Entenda o que você está lendo, o que você está vendo. Pense bem antes de repostar algo. Não seja aquela pessoa preconceituosa, não seja aquela pessoa cruel, não seja aquela pessoa que vai lá no post de alguém fazer comentários desnecessários. Porque, gente, você não ia gostar, né? Aquela questão da empatia. Se eu não ia gostar que alguém fizesse comigo, por que eu vou fazer com o outro? Por que eu vou fazer com um coleguinha se eu não quero que faça comigo? Hum? Então é sobre essa questão do lado ruim das redes sociais, que a gente sabe que existe, que a gente sabe que é muito explícita e como a gente pode combater com pequenas atitudes, com informação, com pesquisa, com respeito, com empatia. É assim que a gente combate esse lado obscuro das redes sociais, tá? Então é isso, gente. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero ajudar mais e mais pessoas. Se ficou alguma dúvida, pode deixar nos comentários. Se você não concorda comigo, você pode também falar aqui nos comentários, olha, gente, eu não concordo com você. Tá? Vamos ver se você vai estar certo ou não, mas você pode comentar com todo o respeito do mundo. Fiquem à vontade, tá? E se você concorda comigo, também comenta aqui se eu deixei de falar alguma coisa, algo mais que a gente possa fazer para tentar melhorar, né? Tentar diminuir esse lado ruim das redes sociais, tá bom? Então comenta para mim, eu vou amar responder vocês. Vocês não têm noção como que o like e o comentário de vocês ajuda aqui o canal. E se inscreve se você não for inscrito, tá? Isso também ajuda muito, tá bom? Esse foi o vídeo. Muito obrigada por vocês terem me assistido. Minha dicção, vocês sabem, né? Maravilhosa. E até o próximo vídeo, tá bom? Um beijo. Tchau.